Esporte Clube Bahia, né? O tricolor que enfrenta o São Paulo hoje. Qual será o time do Rogério Ceni? O Corinthians venceu o Vasco de virada em São Januário e manteve o time carioca na beira da zona de rebaixamento. O resultado é positivo para o Bahia, que enfrenta o São Paulo hoje e depende apenas das próprias forças para sair do Z4. Com 42 pontos, o Vasco, no momento, ocupa a primeira posição fora da zona, mas pode ser empurrado para o 17º lugar em caso de vitória ou até empate do tricolor baiano, já que o Bahia está à frente da equipe carioca no saldo de gols. Enquanto o Vasco terá 2 paradas nas rodadas finais do Brasileiro contra o Grêmio e Bragantino, o tricolor vai enfrentar o já rebaixado América Mineiro no fim de semana e encerra o campeonato contra o Atlético Mineiro em Salvador. O Bahia vem de um resultado positivo, mas segue pressionado e agora tem 3 finais pela frente para decidir o destino da equipe no campeonato. Vamos fazer de tudo para conseguir vencer pela necessidade. Ou é isso, ou nós não conseguimos o objetivo. Então, nós temos que, de uma maneira inteligente e sempre respeitosa, é claro, mas nós vamos tentar o triunfo de todas as maneiras. Vamos fazer o seguinte, quero saber de vocês. O Ceni muda o time hoje? Olha, eu acho assim, muita gente pedindo, Júnior, para ele manter o time no jogo do Corinthians. Vou refazer minha pergunta, desculpe. Sim. Você acha que ele muda? Ok. Mas você mudaria? Eu não mudaria. Eu levaria a campo o mesmo time que venceu o Corinthians com tranquilidade lá na Arena Itaquera. Mas, ponto, vírgula, ele gosta muito do Everaldo, já fez vários elogios. Quando chegou aqui na primeira coletiva, o Everaldo estava muito mal. Ele conseguiu, entre aspas, recuperar o Everaldo. O Everaldo joga muito mais hoje do que jogava com Paiva. Eu não sei, Júlio, em casa, né? O Roberto falou o seguinte, Nilson, às vezes você joga com 4 volantes e ataca mais do que se você jogar com 3 atacantes. Vai da composição e da compactação do time em campo. Então, eu gostei muito do jogo do Corinthians. Para mim, foi assim, quando ele mostrou a escalação, eu fiquei meio receoso, né? Eu esperava o Ratão ali com 9, o próprio Mingote ou o Ademir. E ele veio com um time cheio de jogadores no meio e o Bahia se comportou extremamente, de forma sensacional em campo. Então, eu acho que eu levaria a campo, Julinho, sem sombra de dúvidas, até por merecimento, pelo que os 11 que começaram fizeram, eu já levaria a campo hoje o time que ganhou do Corinthians começando o jogo. Eu estando no lugar dele também faria o mesmo. Olha só, como o Nilson falou, nós aprendemos que o fato de ter vários homens no meio campo não significa que vai ser uma equipe que não agrida. Né? E ficou comprovado isso nesse jogo. Ter 3 zagueiros também não significa que o time é defensivo. O importante é o posicionamento dos atletas e como eles vão se comportar. E isso ficou mais do que comprovado nesse jogo do Corinthians. O Bahia chegava com 3-4, foi eficiente. E já houveram jogos em que o Bahia criou bastante, mas não teve eficiência. E isso refletiu no resultado. E torcer muito. Agora, acho, e não vai me surpreender, se ele puser o Everaldo. Ele gosta bastante. Porque é titular também, né? Mas não. Agora, depois de um jogo como esse do Corinthians, na qual foi incontestável o triunfo, é prudente ele repetir a equipe. Agora, como já falei, não vai me surpreender se ele, porventura, optar pela entrada do Everaldo. A semana passada eu falei aqui que o Bahia tecnicamente estava rebaixado. Pelo índice técnico, né, e pela pontuação. Estava aí que o torcedor do Bahia quer me matar aí nas redes sociais aí. Porque já está dizendo que o Bahia já caiu. Não falei em momento nenhum. Muito pelo contrário, eu falei da palavra esperança. A esperança que nós tínhamos era que o Bahia pudesse fazer um bom jogo diante da equipe do Corinthians. Inclusive falei também assim, lembram? Que eu falei, eu confio em Rogério, eu acredito em Rogério. E foi o que ele fez. Ele montou um Bahia totalmente diferente para enfrentar a equipe do Corinthians, onde a gente viu coisas que a gente não tinha visto em momento nenhum. No esquema tático, na bola, no Bahia sem a bola, um falso 9 lá que chamava-se Tassiano. Não foi 9. A bola lá na frente com o Bahia, na posse de bola, ele volta, ele é aquele cara da marcação que sai de trás para frente. E isso foi uma coisa que também funcionou muito, foi muito importante esse volume de jogadores ali que tinham poder de marcação e ao mesmo tempo poder ofensivo. A pergunta que você faz, eu entraria com o mesmo time, porque a máxima do futebol diz que o time que está ganhando não se mexe. Mas eu acredito que ele vai mudar o time sim. Mesmo porque, do outro lado, hoje tem um cara que é conhecedor, é estratégico, que já percebeu que o Bahia teve essa condição de fazer o jogo que fez contra a equipe do Corinthians. E o Dorival Júnior também leu tudo aquilo que já aconteceu. Então, em função disso, até o Rogério Ceni deve mudar, sim, algumas coisas ali
no time de hoje. Pois é, o time contra o Corinthians funcionou muito bem o conjunto, né? Mas tem um atleta nesse meio de campo que é diferenciado, Nossa. né? O Cauli deu entrevista falando sobre a sua fase e sobre o momento da equipe. Depois de um treino focado na parte tática e nas bolas aéreas, o Bahia está pronto para enfrentar o São Paulo. Recuperado de lesão, Raul Gustavo deve aparecer de novo entre os relacionados, assim como Everaldo, que cumpriu suspensão contra o Corinthians. Sem ele, Ceni montou um esquema sem um camisa 9, venceu por 5-1 e deixou em aberto a possibilidade de repetir a estratégia. É isso, quem vai decidir é o treinador. Eu acho que contra o Corinthians a gente viu que encaixou muito bem, mas cada jogo é diferente, né? Escreve a sua própria história, então o treinador vai preparar a gente aí pro São Paulo. Mesmo após a goleada sobre o Corinthians, o Bahia voltou à zona de rebaixamento por causa da vitória do Cruzeiro contra o Goiás. Com o resultado, o risco de queda do esquadrão subiu para 38%, aumentando a pressão pelo triunfo contra o São Paulo. A gente sabe da situação, né? Tá tudo muito bem disputado ali, mas é manter essa mentalidade boa do último jogo e tá tudo nas nossas mãos. Para a partida, o esquadrão tem um triunfo importante, o mando de campo. Nos últimos 6 confrontos contra o São Paulo na Arena Fonte Nova, o Bahia só perdeu uma vez. E nesse Brasileirão, o tricolor paulista ainda não venceu como visitante. Mesmo assim, os donos da casa não esperam uma partida fácil. Um adversário aí muito bom, né? A gente sabe como foi o primeiro jogo lá. Chegar bem preparado, como eu falei, são 3 finais aí que a gente tem que ir para ganhar. E é isso, confiante dentro de casa, com a nossa torcida, a gente vai atrás desse triunfo. Dispensa qualquer tipo de comentário, né? O Cauli é um jogador realmente acima. Beto falou uma coisa que eu concordo, né? Se talvez, claro, né? O futebol tem que tudo pode ocorrer, mas se não tivesse machucado, ele teria contribuído muito, né? A favor do Bahia para não estar nessa situação. Ele e o Biel ficaram muito tempo inativos. Se eles não tivessem esse tempo de inatividade, com certeza o Bahia hoje estaria numa situação melhor. E a situação também da volta, da condição física e técnica do Cauli, que depois que ele se contundiu, que ele retornou, não estava entregando aquela mesma condição que a gente via antes. E agora a gente já percebe, principalmente a partir desse jogo contra o Corinthians, que ele já está voltando a ser aquele Cauli que a gente quer que seja. Tem um detalhe, Jotinha, é assim, o Cauli, ele dá ritmo no jogo, né? Ele é um jogador que joga pra frente. Vertical. Ele tem habilidade, ele tem uma coisa que poucos jogadores têm no futebol. Ele antevê o que vai acontecer. Quando a bola chega pro Cauli, eu fico ali atrás e faz assim, ó, só os tapinhos, ó. Sempre para frente, sempre dando contundência no jogo, coloca os companheiros em boas situações de dar uma assistência, de fazer o gol, né? Então, ele hoje, para mim, é o grande jogador do Bahia na temporada, um dos melhores do Brasil na posição. Não tem como. Porque ele faz o que... Ele está um pouco acima dos outros, né? Ele faz o que os outros não fazem ali na posição dele, que é antever o jogo e resolver as partidas. É muito bom jogador. E ele tem uma qualidade que é incrível. Ele não fica só preso numa determinada faixa de campo. Ele se movimenta nos dois lados, ele dá assistência, ele cria jogada como esse gol que ele fez a jogada e ele mesmo definiu. Ele pensa rápido, né? Isso é vertical. Uma das coisas que, muito rara hoje no futebol, aqueles passes laterais, improdutivos, não. Um jogador com essa qualidade. Exatamente. Né? Com essa característica, a gente ficou muito refém. Você lembra, Nilson, que uma vez até lá embaixo no campo, eu comentando com você, o Bahia só fica com essa jogada de franco. Toquinho de lado. Sem objetividade. É verdade. Então hoje a gente já... Raramente você vê ele tocar Ele a bola não é burocrático, né? De pegar a bola, tocar pro lado. Não, ele vai pra cima, ele faz um 2, ele muito toca. Inteligente. Porque ele já é um TV, como você falou. Quando chega nele, ele já sai dele já tá à frente. vai à frente, exatamente.